Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tipo de poder que não grita, não ameaça, não busca aplausos e ainda assim é o mais temido e respeitado de todos: o poder silencioso. Nosso tema de hoje é Faça-os arrepender-se. 10 atitudes estoicas de poder silencioso. Antes de mergulharmos nesse conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo a frase "Minha paz é minha força". Isso não é apenas para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas, é também um ato simbólico para você afirmar publicamente que escolhe preservar sua paz acima de qualquer provocação. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, dizia que não são as coisas que nos afetam, mas a forma como reagimos a elas. Essa é a essência do poder silencioso. Não é sobre controlar o mundo lá fora, mas sobre dominar o mundo aqui dentro. E quando você consegue isso, o arrependimento que outros sentem não vem porque você se vingou, mas porque perceberam que não conseguiram te quebrar. Vivemos em um tempo onde todos parecem reagir a tudo instantaneamente. Uma provocação no trabalho, um comentário maldoso, uma indireta nas redes sociais. E lá estamos nós, prontos para responder, para provar um ponto. Mas cada vez que reagimos de forma impulsiva, entregamos uma parte do nosso poder. O estoicismo nos lembra que a verdadeira força está na imperturbabilidade. É como uma montanha, firme, imóvel, indiferente ao vento e à chuva, mas profundamente viva por dentro. Ela não precisa se mover para provar sua grandeza. Sua mera presença já impõe respeito. E esse é o foco do nosso encontro hoje. Você vai conhecer 10 atitudes que transformam humilhação em respeito, que convertem ressentimento em autoridade interior. Não são estratégias de confronto direto. Não é sobre vencer no grito ou dar o troco. É sobre viver de tal forma que, sem dizer uma palavra, você se torne impossível de ignorar. Essas atitudes são o que chamo de armas invisíveis. Você não as vê, mas sente o impacto. São hábitos, posturas e escolhas que, praticados diariamente, constroem um tipo de presença que ninguém consegue abalar. Pense no poder silencioso como um lago profundo. Na superfície, ele é calmo, quase imóvel. Mas quem conhece sua profundidade sabe que ali há uma força imensa, capaz de sustentar vida, refletir o céu e até engolir uma tempestade sem se perder. Ao longo deste vídeo, cada atitude será apresentada com um ponto de dor real, que você provavelmente já viveu, o conceito estoico e, quando útil, científico por trás dela, uma aplicação prática que você pode começar hoje e uma metáfora para fixar o aprendizado. Então, se você está pronto para parar de desperdiçar energia em lutas inúteis, para se tornar imune a provocações e para construir um poder que fala por si mesmo, fique comigo até o final. Agora, vamos à primeira atitude. Atitude 1. O silêncio estratégico diante da ofensa. Poucas coisas mexem tanto com a gente quanto uma ofensa direta. Pode ser uma crítica injusta, uma acusação sem fundamento, ou até aquela ironia mal disfarçada que alguém solta só para nos cutucar. O instinto natural é reagir, e reagir rápido. Defender-se, contra-atacar, deixar claro que não vai ficar barato. Mas, se você já fez isso, sabe como o arrependimento costuma vir depois. Muitas vezes, quando a poeira baixa, percebemos que dissemos mais do que devíamos, ou que entregamos exatamente o que a outra pessoa queria. A nossa reação. Epicteto alertava: não é a pessoa que te ofende, mas a opinião que você tem sobre a ofensa. Esse ensinamento não é um convite à passividade, mas a escolha consciente de quando e como agir. E muitas vezes, a escolha mais poderosa é não agir, pelo menos não imediatamente. A ciência explica por que essa pausa é tão poderosa. Quando somos provocados, a amígdala,
A parte do cérebro responsável por identificar ameaças entra em alerta, liberando hormônios como adrenalina e cortisol. Esse estado nos prepara para o ataque ou fuga, mas reduz a capacidade de raciocínio lógico do córtex pré-frontal. Em outras palavras, reagir no calor do momento quase sempre significa agir com menos clareza e mais impulsividade. O silêncio estratégico não é fingir que nada aconteceu. É criar um espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que mora o controle, a dignidade e a verdadeira força. Aplicação prática. A respiração que salva respostas. Da próxima vez que receber uma provocação, antes de abrir a boca, inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por 2 segundos e expire lentamente pela boca, contando até 6. Repita 2 ou 3 vezes. Esse pequeno gesto sinaliza ao corpo que não há ameaça imediata, diminuindo a intensidade emocional e devolvendo o raciocínio claro. Metáfora. Imagine que sua mente é uma fortaleza. Toda vez que alguém te provoca, é como se estivesse batendo nos portões. Abrir na hora é como deixar entrar qualquer um, com más intenções ou não. O silêncio estratégico é olhar pelo alto das muralhas, avaliar quem está ali e decidir se vale a pena abrir. Na maioria das vezes, você vai perceber que não vale. Marco Aurélio dizia: a melhor maneira de se vingar é não se igualar ao ofensor. E essa é a essência desta atitude: deixar que o outro se canse de bater, enquanto você permanece firme, inabalável, soberano dentro de si mesmo. Para fixar. Hoje, se alguém tentar te provocar, escolha não responder na hora. Respire, observe e decida com calma. Depois, volte aqui e comente: eu escolho o silêncio que vence, para reforçar o seu compromisso com esse poder. Atitude 2. Dominar o tom emocional. Você já reparou como, às vezes, uma única pessoa pode mudar completamente o seu humor? Pode ser aquele colega de trabalho que chega reclamando de tudo, um motorista agressivo no trânsito, ou até alguém próximo que insiste em trazer dramas e problemas para o seu dia. Se não estamos atentos, acabamos permitindo que o tom emocional do outro dite o ritmo da nossa própria vida. E é aí que perdemos um poder precioso: o de escolher o estado interno em que vamos viver. Epicteto nos lembra: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo significa não entregar o controle do seu humor para as mãos de mais ninguém. A neurociência chama isso de autorregulação emocional. Pesquisas mostram que é possível treinar o cérebro para manter-se no eixo, mesmo sob pressão, graças à neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de criar novas conexões e padrões de resposta. Em outras palavras, você pode, de fato, ensinar a si mesmo a manter a calma e o foco, mesmo quando o mundo ao redor está em chamas. O problema é que, muitas vezes, reagimos por reflexo. Se alguém se exalta, nos exaltamos também. Se alguém está triste, mergulhamos junto. E, com isso, passamos o dia como um barco à deriva, reagindo ao vento que sopra de fora, em vez de navegar na direção que escolhemos. Aplicação prática: identificar e neutralizar gatilhos. Observe. Durante uma semana, anote em quais situações você percebe seu humor mudar rapidamente por causa de outra pessoa. Identifique o gatilho. É o tom de voz? É uma frase específica? É a postura corporal do outro? Crie uma âncora interna. Escolha uma frase curta que traga você de volta ao centro. Algo como: eu continuo no meu eixo, ou isso não é meu. Respire e reposicione. Antes de reagir, faça uma respiração profunda e imagine-se colocando um vidro protetor entre você e a emoção do outro. Metáfora. Pense em um maestro diante de uma orquestra. O público pode estar agitado, barulhento, até impaciente, mas o maestro mantém a batuta firme, ditando o ritmo para os músicos.
Se ele se deixar levar pelo caos da plateia, a música se perde. Da mesma forma, você é o maestro do seu estado interno. Ou mantém o compasso, ou perde a harmonia. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando você domina o tom emocional, garante que seus pensamentos não sejam sequestrados pelo clima alheio. Para fixar. Hoje, preste atenção em um momento em que outra pessoa tente alterar seu estado emocional. Use a âncora interna e veja como se sente depois. Volte aqui e comente: eu sou o maestro da minha vida, para reforçar seu compromisso com esse domínio. Atitude 3. Escolher batalhas invisíveis. Uma das maiores causas de desgaste emocional é tentar vencer todas as discussões. Seja numa conversa acalorada, num comentário nas redes sociais ou numa reunião de trabalho, parece que existe uma necessidade quase instintiva de ter a última palavra, de provar que estamos certos. Mas aqui está a verdade dura e libertadora. Nem toda batalha vale a pena ser lutada. Aliás, muitas delas já nascem perdidas, não porque você esteja errado, mas porque o custo emocional de vencer é maior do que o benefício. O estoicismo nos ensina que devemos direcionar energia apenas para aquilo que está alinhado ao nosso propósito e dentro do nosso controle. Epicteto dizia: o que não está em nosso poder não é nosso, e isso inclui a opinião dos outros, o reconhecimento imediato e o ego inflado por ter razão. A ciência também confirma que viver em estado constante de disputa ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, responsável pela resposta ao estresse. Quando isso se prolonga, prejudica a saúde mental e física, causando fadiga, ansiedade e dificuldade de foco. O segredo está em escolher batalhas invisíveis. Isso significa travar a verdadeira disputa dentro de si, resistir ao impulso de reagir a provocações e questionar se aquela vitória momentânea realmente importa no longo prazo. A aplicação prática. A pergunta dos 5 anos. Antes de entrar numa discussão, faça a si mesmo a seguinte pergunta: isso vai importar daqui a 5 anos? Se a resposta for não, sorria por dentro e siga em frente. Essa simples pergunta cria um distanciamento emocional que permite avaliar a situação de forma mais racional. Exemplo real. Alguém faz um comentário irônico sobre o seu trabalho. Você poderia responder na hora, se defender e talvez até ganhar a discussão. Mas, olhando para o futuro, percebe que essa troca não vai mudar nada na sua trajetória e que manter a compostura fortalece muito mais a sua imagem do que uma resposta rápida. Metáfora. Imagine um general experiente. Ele sabe que vencer a guerra não significa ganhar todas as batalhas, mas sim escolher aquelas que realmente enfraquecem o inimigo e fortalecem sua posição. O general que luta todas as disputas acaba sem recursos para a batalha final. Da mesma forma, você precisa economizar energia para o que realmente importa. Marco Aurélio dizia: você sempre tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ao escolher suas batalhas, você está, na verdade, escolhendo preservar o seu poder. Para fixar hoje, diante de qualquer provocação ou discussão, faça a pergunta dos 5 anos. Depois, volte aqui e comente: eu escolho minhas batalhas, para afirmar essa nova postura. Atitude 4. A presença que intimida. Às vezes, o respeito que recebemos não vem das palavras que dizemos, mas da forma como ocupamos o espaço. Antes mesmo de abrir a boca, o corpo já comunica quem somos, e muitas vezes ele fala mais alto do que qualquer argumento. No estoicismo, presença não é arrogância, mas consciência. É estar tão enraizado no próprio eixo que não há necessidade de gestos exagerados para se impor. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, viva-a. E viver sua filosofia significa transmitir com cada gesto o que você acredita.
A ciência comprova que postura e respiração influenciam diretamente a percepção que os outros têm de nós. Estudos de psicologia social mostram que manter uma postura ereta, ombros abertos e respiração profunda não só transmite mais confiança para quem observa, mas também aumenta a sensação interna de poder e calma. Isso é chamado de feedback postural. Seu corpo afeta sua mente, e sua mente reforça a postura. A dor é quando não somos levados a sério. Isso pode acontecer no trabalho, em círculos sociais ou até dentro da família. E muitas vezes não se trata do que dizemos, mas de como nos apresentamos. Aplicação prática. Treino de presença. Postura. Imagine um fio invisível puxando o topo da sua cabeça para cima, alinhando sua coluna. Mantenha os ombros levemente para trás e o queixo paralelo ao chão. Respiração. Inspire profundamente pelo nariz contando até 4, segure por 2 segundos e expire pelo nariz ou boca em 6 segundos. Repita até sentir o corpo mais centrado. Contato visual. Ao falar com alguém, mantenha contato visual natural, sem encarar de forma agressiva. Olhe nos olhos, como quem realmente está presente na conversa. Movimentos. Evite gestos rápidos ou inquietos. Movimentos lentos e intencionais transmitem segurança. Metáfora. Pense em um carvalho. Ele não se mexe para provar que é forte. Sua simples presença, firme e silenciosa, já impõe respeito. Da mesma forma, quando você ocupa seu espaço com calma e firmeza, transmite uma mensagem silenciosa. Eu estou no controle. Lao Tse dizia: aquele que é centrado permanece imóvel, mesmo quando tudo ao redor está agitado. E essa é a essência desta atitude: ser um ponto de estabilidade no meio do caos. Para fixar. Hoje, pratique ficar de pé ou sentado com a postura ereta e respiração calma por pelo menos 5 minutos, observando como isso muda sua percepção e a forma como os outros interagem com você. Depois, volte aqui e comente: minha presença fala por mim, para registrar o seu compromisso. Atitude 5. O domínio da própria história. Uma das maneiras mais sutis pelas quais perdemos poder é permitindo que outras pessoas contem a nossa história por nós. Isso acontece quando aceitamos rótulos impostos, quando nos deixamos definir por erros do passado, ou quando ficamos presos a versões distorcidas do que vivemos. O estoicismo nos lembra que, mesmo que os fatos sejam imutáveis, o significado que damos a eles está totalmente sob nosso controle. Epicteto dizia: não é o que lhe acontece, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa reação não se limita a atitudes imediatas. Ela se estende à forma como lembramos e narramos nossa própria vida. A psicologia moderna confirma isso. Pesquisas sobre memória emocional mostram que cada vez que relembramos um evento, não estamos apenas assistindo a uma gravação fiel. Estamos, na verdade, reescrevendo essa memória, acrescentando novas interpretações e, às vezes, distorcendo o que sentimos. Esse processo pode ser perigoso se nos apegarmos a narrativas de derrota, mas também pode ser profundamente libertador se o usarmos para reinterpretar nossas experiências sob a ótica do aprendizado. A dor de não dominar a própria história é viver refém dela. É se sentir preso a um capítulo doloroso, como se ele definisse toda a obra. É permitir que a voz de terceiros seja mais alta que a nossa. Aplicação prática. Reescrevendo memórias com consciência. Escolha um episódio doloroso ou marcante que ainda provoca desconforto. Escreva em detalhes como você normalmente conta essa história. Reescreva-a, destacando o que você aprendeu, como cresceu e quais forças desenvolveu a partir dela. Sempre que essa memória voltar, repita mentalmente a nova versão, não para negar o que aconteceu, mas para reforçar o significado que você escolheu dar. Metáfora. Pense em um escritor revisando seu livro antes da publicação.
Ele não muda a essência da história, mas remove excessos, corrige erros e dá mais destaque ao que é importante. Da mesma forma, você pode revisar sua própria narrativa, deixando-a mais fiel à pessoa que você se tornou, e não apenas aquela que você foi. Sêneca dizia: somos mais frequentemente assustados do que realmente feridos, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ao dominar sua história, você para de sofrer pela versão que a sua mente repete sem questionar. Para fixar. Hoje, escolha uma lembrança que costumava te enfraquecer e reescreva-a como um relato de fortalecimento. Atitude 6. A indiferença ao olhar alheio. Um dos fardos mais pesados que carregamos é viver para agradar ou provar algo aos outros. Desde cedo, somos condicionados a buscar a aprovação dos pais, dos professores, dos amigos, da sociedade. E, com o tempo, essa necessidade de validação se torna uma prisão invisível, que limita nossas escolhas e rouba nossa paz. O estoicismo é claro: a opinião dos outros não está sob nosso controle. Epicteto dizia: se você quer ser livre, ignore o que não depende de você. Isso inclui a forma como os outros nos percebem. Quando entendemos isso, algo muda profundamente. Percebemos que a liberdade não está em convencer todos de que somos certos, mas em viver de acordo com o que sabemos ser verdadeiro. A ciência explica parte desse comportamento. A dopamina, neurotransmissor ligado à recompensa, é liberada não apenas quando conseguimos algo material, mas também quando recebemos aprovação social, um elogio, um like, um olhar de aprovação. O problema é que esse prazer é passageiro, e logo precisamos de mais para nos sentirmos bem. É a chamada dependência de dopamina social. Quando você decide agir sem depender dessa validação, algo poderoso acontece. O outro perde o controle sobre você. A provocação perde força, a crítica não te paralisa, e o elogio deixa de ser o combustível que mantém o seu motor ligado. Aplicação prática. Decisões sem justificativas. Escolha uma pequena decisão do seu dia. Pode ser a roupa que vai vestir, o prato que vai pedir no restaurante ou a forma como vai passar o seu tempo livre. Tome essa decisão sem contar para ninguém ou sem dar explicações. Observe a sensação. Pode ser estranha no começo, como se estivesse escondendo algo. Mas, na verdade, é um treino para lembrar que você não precisa de aprovação para seguir sua vida. Metáfora. O sol não pede aplausos para brilhar. Ele cumpre seu papel todos os dias, independentemente de nuvens, críticas ou elogios. A sua luz não depende do reconhecimento alheio. Você também pode viver assim, cumprindo sua missão sem precisar que todos aplaudam cada passo. Sêneca dizia: aquele que se preocupa com o que os outros pensam se torna prisioneiro de todos. A indiferença ao olhar alheio é a chave para quebrar essas correntes e recuperar a liberdade de ser quem você é, sem medo ou necessidade de aprovação. Para fixar hoje, faça algo simples, sem contar para ninguém e sem buscar validação. Atitude 7. Ser inabalável na crise. É fácil manter a calma quando tudo está dando certo, mas é nos dias de tempestade que descobrimos quem realmente está no controle. Muitas pessoas se desestabilizam no primeiro sinal de dificuldade e, quando isso acontece, elas não apenas perdem o foco, como também transmitem fragilidade para quem está observando. O estoicismo nos convida a ver a crise como parte inevitável da vida, e não como uma interrupção dela. Marco Aurélio dizia: o que está no caminho torna-se o caminho. E isso significa que não é apenas possível atravessar a tempestade, é possível crescer dentro dela. A neurociência nos mostra que a resiliência emocional funciona como um músculo. Quanto mais é treinada, mais forte se torna. Simular mentalmente cenários adversos, por exemplo, prepara o cérebro para responder com mais calma e menos medo quando algo realmente acontece. É como um ensaio antes da apresentação.
A dor é que, quando uma crise chega, ela costuma despertar nosso pior lado: ansiedade, impulsividade, desespero. E, se cedemos a isso, acabamos tomando decisões precipitadas ou transmitindo a imagem de que estamos perdidos, o que em muitas situações pode ser interpretado como fraqueza. Aplicação prática. Simulação estoica. Escolha um desafio que você teme enfrentar. Pode ser uma conversa difícil, um problema financeiro ou até um imprevisto de saúde. Feche os olhos e imagine, em detalhes, como seria passar por isso. Visualize o cenário, as sensações e as possíveis reações. Agora, imagine-se respondendo com calma, buscando soluções e mantendo a clareza. Repita esse exercício pelo menos 3 vezes na semana, variando os cenários. Isso treina o cérebro a reconhecer que é possível manter o controle mesmo quando o inesperado acontece. Metáfora. Pense em um lago. Quando chove, sua superfície se agita, mas sua profundidade permanece intocada. Ser inabalável na crise é viver dessa forma, permitindo que a vida se mova na superfície, mas mantendo o centro intacto. Sêneca dizia: "O homem que sofreu antes do necessário sofre mais do que o necessário." Ao treinar a resiliência, você para de sofrer 2 vezes, antes e durante, e aprende a transformar a adversidade em um espaço de força silenciosa. Para fixar. Hoje, dedique alguns minutos para imaginar como manteria a calma diante de uma crise real. Depois, volte aqui e comente: "Meu centro é inabalável", para reforçar essa mentalidade. Atitude 8. A estratégia do passo lento. Vivemos em uma cultura que glorifica a velocidade. Quanto mais rápido, melhor, é o mantra moderno. Mas no campo do estoicismo e do poder silencioso, nem sempre a pressa é aliada. Muitas vezes, avançar devagar é a forma mais rápida de chegar onde realmente importa. O estoico entende que decisões apressadas são terreno fértil para arrependimentos. Quando agimos impulsivamente, é como se estivéssemos jogando xadrez, pensando apenas na próxima jogada, ignorando todo o tabuleiro. O resultado? Facilitamos que o outro antecipe e neutralize nossos movimentos. O cérebro humano possui 2 sistemas de tomada de decisão: o rápido, intuitivo e emocional, e o lento, analítico e racional, governado pelo córtex pré-frontal. O problema é que, sob pressão ou estresse, nosso cérebro tende a privilegiar o sistema rápido, o que pode gerar decisões que parecem certas no momento, mas não resistem ao tempo. A dor de não praticar o passo lento é ter que lidar com as consequências de decisões precipitadas. Uma resposta enviada sem pensar, um acordo aceito sem avaliar, um passo dado sem medir o terreno. Cada um desses atos pode custar caro, tanto no campo pessoal quanto no profissional. Aplicação prática. A regra das 24 horas. Sempre que estiver prestes a tomar uma decisão importante, principalmente se estiver emocionalmente envolvido, adie a resposta por pelo menos 24 horas. Use esse tempo para recolher mais informações, imaginar possíveis consequências, avaliar se essa escolha está alinhada ao seu propósito maior. Só depois disso, decida. Esse simples intervalo impede que você haja no calor do momento e dá espaço para que a razão se sobreponha à emoção. Metáfora. Imagine um xadrista experiente. Ele não se apressa em mover a peça só para responder ao adversário. Ele observa, pensa, prevê os próximos movimentos e só então age. Muitas vezes, essa calma aparente é justamente o que desestabiliza o outro lado. Marco Aurélio dizia: "Se é suportável, suporte-o. Pare de reclamar." O passo lento é também uma forma de suportar a ansiedade do momento presente, mantendo o domínio sobre si mesmo. Para fixar. Hoje, antes de tomar qualquer decisão que desperte emoção intensa, experimente esperar 24 horas. Atitude 9. Usar o erro como arma secreta.
Muita gente passa a vida tentando esconder seus erros, como se admitir uma falha fosse o mesmo que assinar uma sentença de fraqueza. Mas, paradoxalmente, é justamente a vulnerabilidade estratégica que pode transformar um possível ataque em respeito genuíno. O estoicismo não romantiza o erro, mas o vê como inevitável na jornada humana. Epicteto dizia: "Se alguém me mostra que estou enganado, eu mudarei com prazer, pois busco a verdade, e a verdade nunca feriu ninguém." Essa postura não é comum, e é justamente por isso que ela tem tanto poder. Na psicologia social, existe um fenômeno chamado efeito pratfall, efeito do tropeço, que mostra que pessoas competentes que admitem um erro tendem a ser vistas como mais humanas e confiáveis. Isso acontece porque o ato de reconhecer uma falha desarma críticas, quebra barreiras e gera empatia. A dor de não admitir erros é viver sob a constante tensão de ser descoberto. É desperdiçar energia, mantendo uma fachada de perfeição que, mais cedo ou mais tarde, vai ruir. Além disso, negar falhas mina a credibilidade. Quem nunca admite estar errado acaba sendo percebido como orgulhoso ou inseguro. Aplicação prática. Vulnerabilidade estratégica. Quando cometer um erro, reconheça-o de forma clara e direta. Assuma a responsabilidade, sem culpar terceiros ou as circunstâncias. Apresente, junto com a admissão, uma solução ou ação corretiva. Observe como a reação das pessoas muda quando percebem que você não teme a verdade. Exemplo: imagine que você lidera um projeto e comete um erro de cálculo. Em vez de tentar abafar ou culpar outro setor, você diz: "Esse erro foi meu. Aqui está o que vamos fazer para corrigir e evitar que aconteça novamente." Essa postura não apenas preserva o respeito, como pode aumentá-lo. Metáfora. Um artesão experiente não descarta a madeira com cicatrizes. Ele as incorpora ao design, destacando-as como marcas de autenticidade e beleza. Da mesma forma, nossos erros podem ser integrados à nossa história como sinais de experiência, não de fraqueza. Nietzsche dizia: "Aquilo que não me mata, me fortalece." Ao usar o erro como arma, você não apenas sobrevive às falhas, mas as transforma em alicerces para sua força, para fixar. Hoje, escolha um erro recente e pratique a vulnerabilidade estratégica. Reconheça-o e apresente uma solução. Atitude 10. Viver no eixo da missão. O mundo está cheio de distrações, pequenas provocações, conflitos inúteis, tarefas que parecem urgentes, mas não têm qualquer relação com o que realmente importa. Se não estivermos atentos, acabamos gastando energia em batalhas que não acrescentam nada à nossa vida. O estoicismo nos convida a definir um eixo, um conjunto de valores e objetivos que orientam todas as nossas decisões. Marco Aurélio dizia: "Se algo não ajuda o propósito de sua vida, descarte-o." Essa clareza é como uma bússola em mares tempestuosos. Enquanto outros se desviam para responder a cada onda, você mantém o rumo firme. A psicologia chama isso de foco de propósito. Estudos mostram que pessoas que sabem exatamente qual é sua missão pessoal tomam decisões mais rápidas, lidam melhor com o estresse e apresentam maior resiliência diante de fracassos. Isso acontece porque, quando você tem um norte, qualquer obstáculo é apenas uma curva no caminho, não o fim da estrada. A dor de viver fora do eixo é se perder em conflitos e demandas alheias, acumulando frustração por perceber que está sempre reagindo, mas raramente avançando naquilo que realmente importa para você. Aplicação prática. Revisão semanal do eixo. Escolha um momento fixo na semana. Pode ser domingo à noite ou segunda pela manhã. Revise suas metas e valores pessoais. Pergunte-se: as ações da última semana me aproximaram ou me afastaram do que é mais importante? Ajuste seu plano para a semana seguinte, garantindo que pelo menos uma ação diária esteja alinhada com seu propósito. Exemplo:
Se seu eixo é desenvolver um projeto próprio, mas você passou a semana respondendo a demandas irrelevantes, a revisão vai te mostrar onde está desperdiçando tempo e energia. Metáfora. Um navio que muda de rumo a cada pequena onda nunca chegará ao destino, mas aquele que mantém o leme firme, mesmo em meio à tempestade, inevitavelmente alcança seu porto. Sua missão é o leme, e você é o capitão que decide para onde ele aponta. Sêneca dizia: quando um homem não sabe para que porto está indo, nenhum vento é favorável. Ao viver no eixo da missão, você transforma cada decisão em um passo consciente na direção certa, sem se distrair com o que não importa. Para fixar hoje, escreva em uma frase clara qual é o seu eixo de vida. Chegamos ao final desta jornada, e se você acompanhou cada uma das 10 atitudes, já deve ter sentido que o verdadeiro poder não se constrói no grito, na pressa ou na necessidade de provar algo para alguém. O poder que permanece é silencioso, estável e enraizado. Sêneca nos lembra: aquele que se domina é mais poderoso do que aquele que conquista cidades. E é exatamente isso que você aprendeu aqui. Como se dominar, para que nada e ninguém roube o que há de mais precioso em você: sua paz e seu eixo interno. Relembrando, você viu como o silêncio estratégico diante da ofensa é mais cortante que qualquer resposta impulsiva. Entendeu que dominar o tom emocional é não deixar que os outros ditem a sua vida. Aprendeu a escolher batalhas invisíveis, guardando energia para o que realmente importa. Descobriu que a presença que intimida nasce da postura e da consciência, não do excesso de palavras. Percebeu que o domínio da própria história é uma arma contra qualquer narrativa que tentem impor sobre você. Viu que a indiferença ao olhar alheio quebra correntes invisíveis de aprovação e medo. Compreendeu que ser inabalável na crise é treinar a calma antes da tempestade. Aprendeu que a estratégia do passo lento evita decisões que custam caro. Entendeu que usar o erro como arma secreta é transformar vulnerabilidade em respeito. E, por fim, percebeu que viver no eixo da missão é ter um norte que nenhuma provocação pode desviar. Essas atitudes não são truques, são disciplinas diárias e, como qualquer treino, exigem constância. Quanto mais você pratica, mais natural elas se tornam. Aqueles que um dia tentaram te diminuir, provocar ou desestabilizar vão sentir o verdadeiro arrependimento, o de perceber que não conseguiram tirar você do seu centro. Eles verão que o silêncio, a calma e a firmeza que você carrega não são sinais de fraqueza, mas de um poder que eles não possuem. Metáfora final. A montanha não desce para enfrentar o vento. Ela simplesmente o deixa passar, enquanto permanece exatamente onde sempre esteve. Que você seja como essa montanha, firme, enraizado, inabalável. Convite final. Se este conteúdo fez sentido para você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. E, nos comentários, escreva "Eu sou a montanha". Essa frase será um lembrete para você e para todos que lerem de que o poder silencioso é a força mais respeitada que existe. Lembre-se, o mundo pode tentar arrancar de você muitas coisas, mas só você decide se entrega ou não o seu centro. E esse centro, se bem cuidado, é inquebrável.